Boa noite a todos. Tudo bem? Vamos aqui de volta nos estudos, né, da mediunidade de Chico Xavier. Alguém, pelo visto, não tem ninguém de primeira vez, não, né? Você, Silvana, que vergonha. Então, nós vamos iniciar nossa reunião de hoje com muita alegria, pedindo ao João Pedro que ore em nome de todos nós e também dando boas-vindas a todos os amigos do Retiro da Luz que nos acompanham pelo YouTube. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui mais uma vez nesta noite. Sempre, Mestre, com muita gratidão. Sempre, Jesus, com os nossos corações transbordando felicidade espiritual, pela oportunidade bendita que é aprender um pouco mais sobre a vida desse teu apóstolo amado, Chico Xavier. Nós, Jesus, aqui nos lembramos dos nossos momentos e dos momentos de todas as pessoas na face da terra, no passado, no presente e no futuro, que no toque do açoite duro dos sofrimentos da vida, no auge das dores, encontraram no Espiritismo esse bálsamo que sempre acalma as nossas tempestades interiores. E é diante da maravilha dessa doutrina que mudou as nossas vidas, Jesus, que nós nos ajoelhamos aqui para te agradecer a oportunidade que é o estudo do Espiritismo. Nós sabemos, Jesus, que estamos sim muito distantes do amor dos anjos, mas é, Senhor, a vontade sincera dos nossos corações um dia apresentarmos-nos todos diante da tua magnificência como servos honestos, eficientes e dignos. Então ajuda-nos, Jesus, a compreender tudo que vai ser exposto aqui nessa noite. Ajuda-nos, Mestre, com as forças vindas do teu coração, a trabalhar aqui na face da terra, sem esperar nada em troca, acreditando que a cada dia basta o seu mal e tendo a tua face linda, a tua linda imagem, Jesus, como nosso foco supremo. Esse é o nosso pedido de ajuda, Mestre, hoje e sempre. E é assim, Jesus, pedindo sempre por mais trabalho, acreditando que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, que nós todos, mais uma vez, nos reunimos aqui, nos ajoelhamos espiritualmente e te dizemos, Jesus, Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam por toda a eternidade. Sê conosco, Jesus, hoje no estudo e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Bom, semana passada nós estávamos comentando sobre essa obra, né, o primeiro livro de Chico Xavier. Não deu para a gente falar o que a gente queria trazer, né? Então, nessa obra nós colocamos revelações que até então o movimento espírita não conhecia. Por exemplo, como que surgiram as primeiras mensagens de Chico Xavier, que nós sabemos, né, que logo no primeiro momento que Chico Xavier começou a se dedicar à psicografia, a partir do dia 8 de julho de 1927, ele recebeu muitas mensagens poéticas. E, curiosamente, como vocês viram parte semana passada, ele próprio as assinava, Francisco Xavier ou F. Xavier. Essas mensagens foram parar no Rio de Janeiro, através, aqui nós vamos ver, né, lá na nossa apresentação do livro, nós tiramos algumas informações, por exemplo, do nosso amigo Carlos Bacelli, no centenário de Chico Xavier. Ele havia publicado um livro que é muito importante, que é Chico Xavier, 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. E lá tinha essa informação, né? No capítulo Primeiras Publicações, na página 97, um depoimento que ele havia registrado do Chico Xavier.
E esse depoimento dizia o seguinte: meu irmão José Cândido Xavier e alguns amigos de Pedro Leopoldo, como, por exemplo, a Taliba Ribeiro Viana, achavam que as páginas deviam ser publicadas com o meu nome. Olha só. É interessante isso, né? Já que não traziam assinatura, e essas publicações começaram no Jornal Espírita Aurora, do Rio de Janeiro, que era dirigido nessa época pelo nosso confrade Inácio Bittencourt. Pelas ideias espíritas que essas mensagens continham. Então, foi iniciativa do José Xavier, irmão de Chico, que depois veio a desencarnar em 1941, né? E também do Ataliba Ribeiro Viana, que tinha alguma ligação com o Rio de Janeiro e mandava essas mensagens em forma poética, com a assinatura de Chico Xavier para o jornal Aurora. Inácio Bittencourt era um médium, naquela época, era o Chico Xavier da época, viu, gente? Ele era português de nascimento, havia emigrado para o Rio de Janeiro ainda no século XIX, e constam, né, nós temos um amigo nosso do Rio que fez a biografia dele, consta que no início do século XX ele fazia reuniões de psicografia, nas quais ele recebia mensagens dos entes queridos para os seus que haviam falecido, para aqueles seus entes queridos que estavam na Terra, né, no Rio de Janeiro, e também funcionava como médium de receitas homeopáticas. E as reuniões dele, segundo testemunhos, no início do século XX, tinham em torno de 600 pessoas. Então, realmente era um médium de grande projeção. Não somente isso, mas ele fazia também a divulgação do espiritismo pelo maior instrumento que se tinha na época, que era o jornal Aurora. O jornal Aurora funcionou no Rio de Janeiro até quando Inácio Bittencourt desencarnou em 1944. E ele tinha uma tiragem de 50 mil exemplares a cada 15 dias. Olha isso. Era muito mais, por exemplo, do que o Reformador, que era a revista oficial da Federação Espírita Brasileira, tinha na época. Né? Por isso que a gente tem que reverenciar a importância de Inácio Bittencourt. A gente sabe que ele foi a última encarnação do benfeitor Inácio de Antioquia, que havia sido discípulo de João Evangelista, uma ligação com Chico, né? Lá no primeiro século da vida cristã, Inácio de Antioquia, desde criança, foi evangelizado e foi tratado, né, como filho pelo João Evangelista, que o levou também nas peregrinações pela província romana da Ásia e pela Judéia. E aí nós vamos ver, né, que essas primeiras publicações, além do jornal Aurora, saíram também em 2 periódicos de Lisboa, o Jornal das Moças e também o Almanac de Lembranças de Portugal, né? Porque eles copiavam do Jornal Aurora do Rio de Janeiro e difundiam. Olha que interessante isso, a ligação também do Chico com Portugal desde o início da sua mediunidade, na década de 20. Isso ocorreu entre 1927 e até ele publicar o Parnaso de Além-Túmulo, que foi 2 de junho de 1932. Ao contrário do que a Federação Espírita Brasileira afirma hoje, que o livro foi lançado no dia 8 de julho, respeitosamente, a gente tem provas do contrário, eu vou mostrar aqui. Né? O livro, o primeiro exemplar, a primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo, conforme atesta o Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, e com quem Chico Xavier conversou durante esses primeiros anos da sua mediunidade, não é? E que foi ele que, junto com outros companheiros da Federação Espírita Brasileira, se sentiram intimamente tocados
pelas publicações que saíam em nome de Francisco Xavier no jornal Aurora, e que eles viram que não era qualquer coisa, que não era uma coisa passageira, que aquilo ali tinha um profundo estilo, e eles começaram a observar que tinham estilos, inclusive, diferentes, e começaram a raciocinar, não somente ele, mas Guilhom Ribeiro, Leôncio Correia, o fundador da União Espírita Mineira, que naquela época estava residindo no Rio de Janeiro, que é o Antônio Lima. Todos eles eram literatos, eles tinham contatos na Academia Brasileira de Letras e começaram a perceber que o fenômeno Francisco Xavier era um fenômeno mediúnico. Daí, lá no final da década de 20, o Manuel Quintão entrar em contato com Chico Xavier através de correspondências, vocês vão ver algumas delas aqui, muito interessantes, falando com ele, olha, o seu assunto é mediunidade, né? Muito interessante. Nós colocamos isso resumidamente aqui. Olha, por exemplo, essa correspondência, 2 de abril de 1932. Olha que bacana. Aniversário de Chico Xavier, de 22 anos de idade, né? Ele recebe essa carta, depois eu quero lê-la, porque ela é muito bonita, né? E a assinatura do Manuel Quintão aqui. Mas, antes disso, eu quero trazer, resumidamente, o que esse rol de cartas que o Chico Xavier recebeu do Manuel Quintão entre 1928 e 1933, né, expressa. Então, por exemplo, nós colocamos isso na nossa apresentação do primeiro livro. Então, no dia 29 de março de 1930, Manuel Quintão vai dizer para o Chico: tenho lido e apreciado as suas produções no Aurora, que é o jornal Aurora, e o concito a prosseguir assim, com independência e desassombro, para afirmar a sua individualidade literária. Olha só, interessante que nessa carta de 30 não fala em mediunidade. Fala em Chico Xavier literato. Né? Mas depois, um ano depois, olha como muda. Né? Não, ainda continua. 21 de abril de 31. Tenho lido sempre com satisfação as suas produções práticas e aproveito o ensejo para pedir-lhe alguma coisa para o reformador. Então a federação já estava querendo que o Chico não publicasse só no Aurora, que publicasse também nas páginas do Reformador, a partir de abril de 1931. Ora, o Chico tinha 21 aninhos de idade, né, gente? É impressionante isso. Aí vem essa seguinte carta, que é muito importante, dia 22 de setembro de 31, e note que de abril a setembro nós temos só 5 meses. 5 meses. Como que o Manuel Quintão muda a cabeça dele, junto com os integrantes da Federação Espírita Brasileira e os literatos que lá participavam das reuniões. O que eu não creio é que tais versos sejam originalmente teus. Até lá, não levo as prerrogativas do subconsciente. Olha. Ainda mesmo com seus dotes poéticos em jogo mediúnico, olha como Manuel Quintão, gente, compreende a mediunidade perfeitamente. Porque o médium, para receber poesia, tem que ter dotes poéticos. E ele considera o animismo. E ele considera exatamente isso, que precisa ter essa capacidade intelectual, cultural, no imo do ser Chico Xavier, para produzir tão belas páginas. Né? E aí ele fala, e sem embargo de uma saturação profunda da técnica do poeta. Detalhe que omite, não julgo exequível um tão acendrado personalismo. Veja bem, ele estava julgando que ali por trás
daquelas poesias de Chico Xavier havia algo mais do que o personalismo de um literato poético, de um poeta, não é? E aí ele fala, sugestão, pergunta a Chico Xavier. E ele próprio responde, sim, tudo é sugestão. Mediunidade também é sugestão. Porque para você se entregar ao processo mediúnico, você tem que aceitar a sugestão do espírito comunicante, né? Você é o subject, né? É o sujeito através do qual o sopro da inspiração vai fluir. E aí ele explica ao Chico, mas, sim, sugestão, sim, tudo é sugestão, mas bem entendido, sugestão mediúnica. Olha que aula de mediunidade, gente. Não é? Todos nós que somos candidatos à mediunidade, nós temos que perceber isso. Porque muitos de nós, no início da tarefa, a gente fica naquela dúvida. Ah, isso é meu ou não é meu? Será que eu estou criando coisa? Ou será que é coisa da minha cabeça? É ou não é, gente? Tem gente que está rindo aí, eu sei por quê. Né? Porque essa briga é natural, essa vacilação no início da mediunidade é natural. E vejam, gente, a simplicidade e a humildade de Chico Xavier, que aos 21 anos de idade, ele também vacilava. Né? Ele não se colocava na posição de emissário do alto. Né? Quanto hoje em dia a gente recebe muito, né, pelo fato de sermos editores espíritas, às vezes pessoas que nos contatam, enviando livros já prontos para a gente publicar. Né? Ah, o Espírito mandou publicar, porque o livro é importantíssimo. Veja bem, Chico Xavier, para publicar um livro, levou quantos anos? De 1927 a 32, são 5 anos. Veja bem. Né? E aí ele só se sente mais seguro a partir de 1931, depois de 4 anos de tarefas em Pedro Leopoldo. Então Chico Xavier é sempre um exemplo a ser seguido por todos nós. Né? Então veja, sugestão mediúnica. De resto, o meu confrade sabe, nada há nisso de extraordinário. Mediunidade não é um fato extraordinário. Quem considera isso está fora de esquadro, está sem compreensão da doutrina espírita. A minha opinião, portanto, é a de que o confrade continue a receber, sem prevenção, essas provas. Olha só, ele chama já, olha como ele é visionário. Ele chama as produções poéticas, mediúnicas de Chico Xavier como provas da sobrevivência do espírito. E as vá colecionando para, a seu tempo, imprimir uma coletânea destinada a correr não só como expoente da arte, como de prova robusta da sobrevivência dos artistas. Então, olha aí, e a mediunidade também tem esse condão de prova robusta da sobrevivência dos espíritos comunicantes. No caso aqui, em 22 de setembro de 31, eram os espíritos comunicantes, né, da lavra poética do Brasil e de Portugal. Então, aqui nós temos essas cartas, mas aí continua. Aqui uma carta já no mês seguinte, 17 de outubro de 31. Olha o que o Manuel Quintão vai dizer. Vou pedir ajuda ao João Pedro para falar bem alto para nós. Mostrei as poesias... Você quer ler, Paulo? Acho que você vai ter mais... Não, ele não tem a voz alta. Mostrei as poesias vindas com a sua carta de 28 passado,
aos senhores Leôncio Leôncio Correia, Correia, Leal de Souza Leal de Souza e Guilhom Ribeiro. e Guilhom Ribeiro, bem como ao nosso Antônio Lima, fervoroso cultor dos poetas portugueses. Todos estamos de acordo sobre a sua origem mediúnica e perfeita identidade. Para aí, olha só. Ele mostrou as produções de Chico Xavier. Então, entre abril e outubro, aliás, entre setembro e outubro, né, para Leôncio Correia, que era um literato do Rio de Janeiro, para Antônio Lima, que também era literato, fundador da União Espírita Mineira, para Leal de Souza e Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro, gente, era uma grande mente. Foi ele que traduziu a obra de Allan Kardec para o português. O primeiro tradutor da obra de Kardec inteira para o português dos originais franceses, né? É uma pessoa cultora da arte literária e tal, né? Todos estamos de acordo sobre a sua origem mediúnica e perfeita identidade dos espíritos comunicantes. Pois não? Não, do Voltei é o irmão Jacó, é o Frederico Figner. É depois. Ele vai ser um milhão. É o mesmo Guilhom, o espírito é o mesmo. Já estava desencarnado. É o mesmo Guilhom. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira depois do Bezerra de Menezes. Né? Lá no Voltei, ele está desencarnado, ele vai receber o Frederico Figner. Isso mesmo. Né? Aí vem. Minha opinião particular é, porém, a de que essas produções não devem ser voltadas à publicidade efêmera de periódicos, e sim fixadas em livro, a atestar a evidência do fenômeno e a grandeza da esmola que ele representa. Olha só. Aí ele já teve, depois de debater lá com os seus pares na Federação Espírita Brasileira, eles chegaram à conclusão, e realmente eles tinham razão. Se as produções de Chico Xavier tivessem se limitado ao jornal Aurora do Rio de Janeiro, qual de nós ia conhecê-los? Com certeza. Jornal passa, né? Jornal tem uma, ainda mais jornal físico, tem uma sobrevida de quanto tempo? 15 dias? No máximo 30 dias, você joga fora, ou mesmo que você guarde, fica na gaveta. Ao passo que o livro não, né? Próprio papel, exatamente. E até hoje eles estão encontrando coisas do Chico em jornais. Até hoje. Nós temos inúmeras publicações sobre Chico Xavier. Tudo naqueles jornais amarelados, né? E vai ser difícil recuperar tudo isso. Mas a importância da ideia que elas precisavam ser fixadas em livro. E ele fala, para mim, não há resquício de dúvida sobre a legitimidade do fenômeno e a identidade dos autores. Então, isso, imaginem vocês, um jovem de 21 anos recebendo essa carta, ele se sentiu mais seguro, né? Isso é muito importante. Então, o médium, ele não está sozinho, ele precisa do apoio, né? Inicialmente daqueles que participam da casa espírita, para dar a ele a mão, para incentivá-lo na mediunidade, para explicar a ele que ele tem sim fenômenos mediúnicos, que o que está acontecendo com ele já aconteceu com outros. E isso é muito importante, essa sintonia, essa ligação amiga, fraterna, solidária, mesmo esse amor do grupo, né? E certamente o Chico se sentiu muito amparado nesse momento. Aí no dia 22/10, na semana seguinte, ele diz, agora farei como deseja, irei armazenando as joias, olha só, ele chama as produções mediúnicas do Chico de joias, até que lhe possamos facultar o merecido escrínio. E daí uma carta sem data, mas pela lógica da conversa a gente coloca essa carta. Depois do dia 22/10 de 31, aí ele já falando em livro, olha que interessante.
Vamos lá, você consegue ler, João? Aí dá uma baixada aí. Para voltar ao nosso livro, dir-lhe-ei que já comecei a escrever o prefácio e que, após concluí-lo com as informações que ora lhe peço e aguardo, lhe o remeterei para sancioná-lo, bem como o título que me ocorreu, Parnaso d'Alentúmulo. Também penso em obter alguns retratos dos autores, de modo a fazermos um trabalho artístico apreciável. Olha que legal. Então, através dessa carta, que está sem data, mas pela lógica, né, da conversa, ela necessariamente deve ter vindo em novembro de 31, é que o próprio Manuel Quintão afirma que ele deu o nome ao livro, Parnaso d'Alentúmulo, não é? E que, então, ele iria fazer um trabalho também artístico, fazendo a biografia dos autores, dos poetas brasileiros e portugueses. Fico imaginando o Chico, com 21 anos, iniciando no trabalho e receber um respaldo desse, é um negócio impressionante, né? Muito interessante. Porque aí é o alto, ele mesmo já estava, ele se propôs a fazer o prefácio, ia mandar para o Chico validar o prefácio pronto e sugerir o título do livro. Muito legal, né? É muito. E vocês eu vou ler a carta aqui, porque realmente eu e o João estávamos lendo no original 2 cartas, a gente se emocionou até as lágrimas, de ver também, gente, a humildade do Manuel Quintão. É verdade. Então, 2 seres extremamente humildes, de um lado, Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, de outro lado, Manuel Quintão, no Rio de Janeiro. Aqui nós vamos ver também, gente, no dia 2 de abril de 32, quer dizer, no aniversário de Chico Xavier, o Manuel Quintão dá a notícia que eles iam fazer 2.000 exemplares. Posso hoje, finalmente, trazer-lhe conclusivas notícias sobre o Parnaso, que, salvo imprevistos, poderá circular no próximo mês de junho. Quanto à edição, está assentado seja de 2.000 exemplares. Depois a gente vai ver, em carta posterior, que eles fizeram 200, tá certo? Eles tinham um projeto de fazer 2.000, mas fizeram 200 exemplares. Imagina só, gente, quem poderia imaginar que aquele médium de Pedro Leopoldo, né, praticamente um búlgaro desconhecido, sem conhecimentos humanos, né, tinha cursado o 3º ano primário incompleto, sem qualquer ligação com as letras do mundo, começando ali com uma edição no Rio de Janeiro de 200 exemplares, ia fazer nos próximos 75 anos uma obra, como dizia o Peralva, né? Nosso querido Peralva falava, uma obra enciclopédica, ciclópica, que haveria de transformar o mundo, como de fato foi. Se a gente imaginar isso hoje, né, um rapaz de 21 anos, com todos os recursos que tem hoje, já seria demais, fora da curva. Fora da curva. Agora, imagine quase 100 anos atrás, que a comunicação era por mais carta. de 100 anos. Quase 100. Né? Comunicação por carta, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet. Nem enciclopédia direito, né? Você tinha alguma, mas o acesso à enciclopédia era... Essa é a carta de 2 de abril de 32, que eu acabei de ler. Prezado irmão Francisco Xavier, paz e sempre paz é o que lhe desejo. Posso hoje finalmente trazer-lhe conclusivas notícias sobre o Parnaso, que, salvo imprevistos, poderá circular no próximo mês de junho. Né? Aí ele fala algumas considerações que eles já tinham tido, já estavam com todas as biografias dos poetas, autores, menos a de Augusto dos Anjos, mas que ele deveria resolver isso proximamente. E que, inclusive, ele já estava com as biografias de poetas um tanto quanto desconhecidos no Rio de Janeiro, porque eram portugueses, que são os poetas Júlio Diniz, Antero do Quental
e João de Deus. Né? Já tinha até os retratos, né? E aí ele pede que o Chico, aí ele manda aqui nessa carta, que o Chico doe os direitos autorais, né? Que o Chico sempre doou os direitos autorais. Ele manda o documento para o Chico assinar, né? Que tem o documento autógrafo nos termos da fórmula inclusa. Aqui, os 2.000 exemplares. Ah, desculpa, gente, não é 200, não, é 2.000 mesmo. Eu tinha achado que era 200, não, é 2.000 mesmo. Tem. O primeiro exemplar é bem fininho. Nós temos dessa primeira edição. A capa dele é uma lira. E em volta da lira tem alguns retratos dos autores espirituais. Uma lira de piano mesmo, né? Muito bacana. Não, eu tinha achado que era 200, mas foi mal, eu não li direito, é 2.000 mesmo. Então foram 2.000 exemplares, o que é grande, viu, gente? Imagina, é muito grande, é uma edição enorme. Hoje a gente não faz, porque é difícil vender, imagina aquela época. Né? Agora, essa carta nos emocionou muito, porque é a carta de 6 de junho, por isso que a gente sabe que o livro foi lançado no dia 2 de junho de 1932, ao contrário da história oficial que diz que ele fora lançado no dia 8 de julho. Não, foi lançado na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, no dia 2 de junho de 1932. E aqui eu vou ler. Essa é a carta, né? Meu caro confrade Xavier, paz e muita paz também lhe desejo. Estava para escrever-lhe logo após a subida do Parnaso, mas circunstâncias imprevistas, entre parênteses, enfermidade em pessoa de família, me impediram de o fazer. Depois, desejava mesmo dar-lhe notícias mais amplas sobre o acontecimento. E, para isso, devemos aguardar sua divulgação maior nos arraiais doutrinários. Por enquanto, o que lhe posso dizer, no círculo das minhas relações pessoais, é que a impressão é magnífica. Aí ele já falando da impressão das pessoas que leram os livros na primeira semana, né? Nós estamos falando aqui, ele foi lançado dia 2 de junho, aqui 4 dias depois. Já estava causando no Rio de Janeiro, né? Tenho destinado alguns exemplares à imprensa profana, mas penso, deste setor, não podemos esperar grande coisa, salvo de um que outro simpático à causa. Né? Exato. Entre estes, conto com Leôncio Correia, aí ele fala as pessoas do círculo dele, Bastos Tigre, Venturelli Sobrinho, Leal de Souza e Viriato Correia, mas também preciso procurá-los e falar-lhes pessoalmente. E isto não é fácil, pois o Rio de Janeiro é babilônico. Olha só. E no Fara Opus do trabalho, comumente se desencontram as oportunidades. Olha também. Não tinha. Mas sabe que eu estou gostando aqui? Que jeito assim elevado de escrever, né? Que foi o jeito nobre de escrever. Era um espírito nobre, daqui a pouco eu conto quem ele é. Tem que dar um gostinho, né? De suspense. Suspensinho é bom. Embora esteja no livro, não é segredo nenhum. Sei, entretanto, que o livro vai tendo progressiva curiosidade da parte do proselitismo local, ou seja, entre os espíritas do Rio de Janeiro, a multiplicar-se logo que se faça
conhecido nos estados. Então, ele não tinha ainda chegado nem a Minas Gerais, né? O livro está bem impresso e até algo artístico no que diz com a confecção material. Mas há algumas falhas na composição. Eu vou pular essa parte das falhas, porque é de pouca importância. Isso ele está relatando. O Chico não tinha visto o livro. Porque, imagina o correio daquela época. Devia demorar, né, um tempão para chegar em Pedro Leopoldo. Aí ele sugere depois a ampliação do livro. Olha que interessante. Parece assim que houve intuito de poupar o papel, porque ele reclama que algumas poemas eles puseram um poema seguindo em parte da página e completando uma coluna, duas colunas, né? Que eles economizaram na página e tal. E aí ele chamou a atenção do companheiro da diretoria da federação que fez isso e prometeu ao Chico que iria corrigir numa segunda edição. E aí ele diz: a possibilidade de reedição da obra, assentando que nela incluiremos as comunicações em prosa e corrigiremos casos certos defeitos aqui repontados, defeitos que não infirmam o mérito substancial da obra. Também providenciei para lhe mandarem mais alguns volumes, no pressuposto de querer distribuí-los entre os seus amigos e conterrâneos mais íntimos. Fico atento ao seu pedido sobre quaisquer apreciações que surjam na imprensa. Quer dizer, o Chico também estava curioso de saber, né? E ele estava colhendo as impressões da imprensa local. Que nos chegarem. Quanto aos seus agradecimentos, então, como a gente não tem as cartas que o Chico enviou a ele, a gente só deduz qual era, né, essa conversa. Aí ele conclui, eu achei tão lindo isso aqui, olha. Quanto aos seus agradecimentos, eu achei demais isso, gente. Olha a humildade de Manuel Quintão. Eu os ofereço ao Senhor da Seara, de vez que tudo procede, não, de vez que tudo, em tudo procedi com os olhos nele. Olha que lição para nós. Será que a gente, em tudo, a gente procede com os olhos no Senhor? Que isso é que vale, gente. É isso que vale nessa vida terrestre. A gente agir com os olhos no Senhor. O resto é passageiro. Eu achei lindo isso. De vez que em tudo procedi com os olhos nele, como quem satisfaz imperativos da própria consciência. Meu favor, nem bondade, justiça e reconhecimento por me haver deparado ensejo de cooperar com os seus mensageiros. Abraça-o, irmão em Cristo, Manuel Quintão. Lindíssimo, né, gente? A gente se emociona, porque parece que essas personalidades todas, né, vêm em nosso socorro quando a gente vai estudando. Parece que elas estão vivas também, né? Parece, não, tenho certeza, né? Os espíritos nos ajudam muito. Aí nós não lemos todas as mensagens que eu gostaria de ler semana passada, e vamos ler esta aqui, que, como vocês veem, está aqui com o nome de Francisco Xavier. Chama-se Avante. Ó vós que buscais, no extenso mar da vida, o porto do descanso, um pouso de ventura. Ó, não vos importeis com uma ilusão perdida e nem deveis chorar a gélida amargura. Chorar? Para que chorar, se a vida é uma corrida, um momento fugaz e que tão pouco dura? Para que lamentar se a nossa grande lida é o cadinho febril que torna a alma pura? Para que desmanchar em prantos dolorosos
os nossos ideais e os dias tão formosos, nos quais sonhamos nós em esperança e luz? Oh, não acabeis com a vossa vida bela, pois cada uma alma tem uma brilhante estrela que a fortalece e anima, ampara e conduz. Muito lindo, né? Essa outra também, o sino. Essa eu acho que eu não li também não, né? Não. Vejam, isso aqui, gente, é desenho do Chico, tá? Isso é desenho dele, a arte. Né? Chama-se Amar. Amar é... Esse é o sino. Ah, desculpa. Esse é o sino. Peraí. Deixa eu pegar certo aqui. O sino. O sino. Ó sino que plangeis nas tardes voluptuosas, acordando em meu peito amargas sensações. Sois o mesmo cantor de estrofes vaporosas nas manhãs festivais de rútilos clarões. Bem sabeis transmitir alegrias pomposas e tristezas sem par derramando aflições. Numa tarde outonal, esfolhando-se as rosas, entre mistos de dor, de febris orações. Mas, ó sino cantor, eu vos amo mais ainda, numa tarde a morrer evocativa e linda, numa tarde de flor, num poente tristonho, porque na vossa voz entristecida e incerta, lembrais uma alma triste igual a mim, deserta, desiludida, enfim, dos êxtases de um sonho. Você vê a dor dele também, né, gente? Está nesse mundo aqui. Essa poesia é muito bonita. Essa aqui é muito bonita também. E aqui tem a anotação dele, que foi recebida no dia 13 de outubro de 1928. Essa aqui. Quase 100 anos atrás. Essa anotação aqui é dele. Está no diário dele, o diário particular dele. Amar, chama-se essa. Amar é repartir a alma em bocadinhos. Amar é ter na vida um mundo de doçura. É encher o coração de ardores, de carinhos. É ter dentro do peito as flores da ternura. Amar é não sentir as pedras dos caminhos. Amar é transformar as dores em venturas. É evitar para outra alma os ásperos espinhos desta horrenda caudal da vida de amargura. Amar é bem dizer as dores do viver, perdoar as ofensas, minorar o sofrer, daquele que entrevê das dores o rigor. Amar é ser no mundo a rosa perfumada, sobretudo ser bom, ser alma abnegada, pois é no sacrifício o verdadeiro amor. Francisco Xavier. Aqui é uma das últimas que ele assina, Francisco Xavier, chama-se Rede Vivo. E ele diz, Rede Vivo, ó coração, Senhor, soberbo e altivo, por que te desespera, por que choras? Por que hás de sonhar com 1000 auroras, quando a dor te agrilhoa e traz cativo? Diz-me, pois, coração, por que motivo, na ampulheta dos dias e das horas, mais aumentas tuas ânsias redentoras? Prometeu no meu peito redivivo? Redivivo, afinal, selus-ás um dia, quando a morte, estes liames cortando, devolver tua essência luminosa às paragens da ticélica harmonia. Já não serás escravo miserando, mas centelha brilhante, esplendorosa. E aqui a gente vê 26 de julho de 33, o soneto já assinado por Raul de Leone, pelo poeta Raul de Leone. Você consegue ler, João?
Esse da tela, não. Não? Então me ajuda aqui. Me ajuda a achar ele aqui. Me ajuda a achar. Eu vou lendo enquanto ele acha. Soneto. Não te entregues na terra a indiferença. Cheio de amor e fé, trabalha e espera. Nos domínios do mal, nada há que vença a alma boa, a alma pura, a alma sincera. No pensamento nobre, persevera, de servir sempre, alheio à recompensa. O desejo do bem dilata e esfera. Não, dilata e a espera das luzes sacratíssimas da crença. Vive nas futilantes almenaras dos castelos do amor de essências raras, aspirando as flores da pureza. Tens na terra, então, a vida calma, e a morte não será para a tua alma numa medonha e trágica surpresa. Aí já é a lição, né, gente? Bom, aí a gente vai revelar, então, quem fora no passado o Manuel Quintão. Ele foi discípulo de Inácio de Antioquia e de João Evangelista, o primeiro a ser evangelizado na cidade de Esmirna, né? Que era próximo. Exatamente, olha que interessante. Né? É o primeiro. Quando João Evangelista e Inácio de Antioquia se dirigem para a cidade de Éfeso, antes de irem a Éfeso, eles param em Esmirna. Esmirna existe até hoje. É um porto, a cidade turca, né? Chamada Esmirna. Conhece? Naquela época, Esmirna. E lá eles conhecem a família, os pais de Policarpo. Né? E eles fazem, então, a primeira igreja cristã na casa dos pais de Policarpo. E Policarpo era uma criancinha. E ele depois vai ser conhecido na história cristã como Policarpo de Esmirna. Tá certo? O pioneiro cristão lá da Ásia Menor. Foi o primeiro cristão daquela região ali, da província romana da Ásia, próxima à capital dela, que era Éfeso, a ser convertido ao cristianismo. Os pais dele e ele. E ele vai ser um grande arauto da divulgação do evangelho junto com João Evangelista e com Inácio de Antioquia. Está no livro. E o Chico revelou isso ao Manuel Quintão. Tanto é que, antes de desencarnar, um dos últimos artigos que ele escreveu no Reformador, ele concluiu assim: e Policarpiando, concluiu o seu pensamento. Logo depois ele desencarnou. Né? Legal. Aqui nós temos algumas imagens do lançamento do livro em Pedro Leopoldo. Essa era a irmã de Chico, já desencarnada, a Cidália, já velhinha. A filha dela também já desencarnou. O Sérgio Luiz, quem nos ajudou na composição desse livro, a mãe dele que já desencarnou, quem nos procurou a respeito da casa de Chico Xavier, né, a Lúcia Xavier. Isso foi lançado, o livro foi lançado em Pedro Leopoldo e Uberaba. Olha a Aninha ali. Aqui é o lançamento do livro em Uberaba, junto com o Saulo Gomes, que lançava a transcrição do Pinga Fogo, também no centenário de Chico Xavier em Uberaba. Né? Aqui Chico com o sobrinho neto dele, Luiz Sérgio. Essa era uma grande servidora do Chico, né? Dona Dinorá. É essa aí, gente, que era responsável por fazer o frango ao molho pardo, que o Chico tanto amava, e que aos sábados, como eu já disse aqui nas reuniões anteriores, né, tinha multiplicação do frango ao molho pardo, que era uma panelinha pequena. E todo mundo ali, umas 40, 50 pessoas, almoçava frango ao molho pardo. Eu ficava assim, gente, esse frango aí, ou essa panela não tem fundo, ou esse fogão tem um fundo falso.
Eles ficam colocando frango ao molho pardo ali, né? Porque todo mundo ia se servir e todo mundo se fartava. Eu digo a vocês, não é piada não, estou falando sério. Acontecia isso todo sábado na casa do Chico. Foi 2001. Exatamente um ano. Aquele já estava bem velhinho, né? O Sérgio com ele também. E depois o terceiro encontro dos Amigos de Chico Xavier, que foi lançado em DVD. O primeiro foi em Uberaba, o segundo foi em Belo Horizonte, aliás, o Pedro Leopoldo, o terceiro foi em Uberaba. E lá nós lançamos, além desse Sementeira de Paz, o primeiro livro, né? Nós já passamos também esses originais de Sementeira de Paz, que é de autoria do Neio Lúcio, né? Arthur Joviano. E depois lançamos também o Colheita do Bem e o livro que trata da presença de Chico Xavier na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, na Escola de Jesus Cristo, né? Que é Luz na Escola. Aqui alguns originais do Colheita do Bem, né? Aqui é uma montagem que fizeram do Chico, lá na casa do Chico. Essa é Cidália, um pouco antes de desencarnar, a irmã mais nova de Chico Xavier, né? E ela tinha uma mediunidade muito impressionante de psicofonia. Ela participava de todas as reuniões de psicofonia, de desobsessão do grupo Meimei até o final de sua vida, né? E tem um episódio com ela, com muito respeito à presença dela, né? A gente amou muito e ama muito, mas eu acho que ele é de grande importância para todos nós que nos candidatamos a alguma tarefa mediúnica. Ela já era médium tarimbada, recebia os espíritos, inclusive você vai ver no livro que o Eugênio conseguiu recuperar, que é o Registros Imortais, mensagens que foram recebidas não somente pelo Chico, mas também por ela. Mas em determinado momento, como sempre acontece nos grupos espíritas, tem uma desavença entre uma ou duas pessoas e dá aquele bate-boca e tal. E ela teve um bate-boca com a médium que também era de receber espíritos, né, de psicofonia, que residia em Belo Horizonte, e resolveu sair da reunião. Resolveu sair, a cidade, largou a reunião. Lá no grupo Meimei, com o Chico Xavier. E Chico era irmão dela, vocês imaginam, né? Nossa. E ela largou a mediunidade, largou, disse que não ia voltar mais no centro e tal, coisa, por uma questão boba, uma discussão entre duas senhoras. E eu e o Arnaldo Rocha, que dirigia a reunião, isso me foi contado por ele e confirmado por Chico Xavier. Eu confirmei com o Chico. Por uma discussão boba e tal, ela foi embora. E o Arnaldo ficou preocupado. Não, mas isso não pode acontecer, ela é uma média extraordinária. Né? É sério os espíritos, não pode acontecer. E tal, ele foi atrás dela. Ele foi atrás dela, implorou para ela voltar para a reunião mediúnica. Que a reunião não podia prosseguir sem ela. Aí ela voltou triunfante. Voltou triunfante. E o que aconteceu? O Chico deu um sabão no Arnaldo Rocha. Assim, tá vendo o que você fez? Espírita que conhece a doutrina não tem que ser patronado, não tem que ser guiado ou aparicado por ninguém, porque ele tem a própria consciência, ele já tem a doutrina, ele não tem desculpa. Você deixasse ela na casa dela, Chico falando da irmã, hein, gente? Você a deixasse na casa dela até que ela tivesse a humildade suficiente de pedir para voltar. E isso é uma lição para todos nós. Nós não temos, saiu do centro, vai com Deus. Nós não temos que ir atrás de ninguém, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo. Quem sai do trabalho do Cristo, a responsabilidade ele tem que lidar com o Cristo. Não tem que... Então, tá magoado, o problema é seu, resolva a sua mágoa. Não é? Tô chateada por isso, falaram isso.
O problema também é seu. O trabalho é mais alto do que isso. A necessidade é muito maior, gente. Na fraternidade, diante do povo que sofre, não é? E nós temos uma responsabilidade de acolhê-los na solidariedade cristã, diante dos espíritos que sofrem e que se manifestam nas nossas reuniões mediúnicas. Se a gente for preocupar com as nossas firulas, não é? Com a nossa, vamos dizer assim, tem uma palavra que diz isso, hein? Não é propriamente vaidade, infantilidade, hein? Melindre, a palavra que me faltava. Se a gente for preocupar com o melindre dos outros, a gente não faz nada. Não é? E aí, o que o Chico falou com a Arnaldo? Ela ficou 1 ano e os espíritos, nós estamos falando de espíritos da qualidade de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Neio Luz, tiveram que isolar a dona Cidália numa redoma, para ela não interferir na reunião. Ela chegava na reunião achando que era tal. Né? Então, estou contando a vocês um caso concreto. Embora fosse, depois voltou e trabalhou até o fim da sua vida, né? Uma figura extraordinária, doce, não é? Que nos contou tantos casos maravilhosos sobre Chico Xavier, e era também tão doce como Chico. Qual a irmã dele que foi Não, a mais velha, essa é a mais nova. Essa é a mais nova. Alguém que determinou para tirar então? A humildade dela, de reconhecer que ela estava errada. Não é? E pedir desculpas a quem ela havia ofendido. Isso é que ajeita as coisas, né? A verdadeira humildade. Aqui eu com ela, Ivandro Joviano e Eugênia, no lançamento do Colheita do Bem, né? Já passei essas fotos aqui, mas foi só para ilustrar o momento, né? A banda lançou o livro na casa de Chico, na presença dela. Elas foram muito amigas, né, na juventude, né? Inclusive aqui, gente, a dona Cidália contou um fato muito curioso. Por quê? Como você sabe, o Chico participava nas terças e quartas-feiras nos cultos do Evangelho na casa dos Rômulo Joviano, né? A Wanda é filha dos Rômulo Joviano, Dr. Rômulo e Dona Maria. E ele participava terça e quarta à noite. E Dona Maria Joviano, a mãe da Wanda, tinha o hábito de fazer bolos, de fazer doce em calda. Eles adoravam doce em calda e dava para o Chico levar. Né? Aí, nesse dia, aqui, a Cidália contou que a família inteira, nós estamos falando de 17 pessoas, ficava esperando o Chico Xavier chegar para comer aquele dia. Porque eles não tinham comido nada até então. E o Chico não falava nada e não pedia nada. Mas, quando ganhava esses bolos, esses doces, ele levava para casa. Né? Ele só vai contar a luta que a família teve, a fome que a família sofreu nessa época, quando ele fez, em 1997, 87 anos. E gravou, ele fez questão de gravar o depoimento dele no Grupo Espírita da Prece, que nós publicamos num podcast, recordando Chico Xavier e a Fundação Marieta Gai. Vocês podem ouvir no YouTube da TV Saber Espiritismo. O Marco Ganda colocou a fala do Chico um pouco mais veloz, né, porque ele é bastante extenso. O próprio Chico vai contar o drama da família. Né? E foi muito engraçado que aqui, é engraçado e triste ao mesmo tempo, né, que o Chico ela contava, né, que o Chico às vezes ficava tão eufórico com o doce em calda, que ele adorava, que além de levar os potes que a Dona Maria dava para ele também punha no bolso. O doce em calda que tinha sobrado, ele punha no bolso. Aí chegava lá, tudo aquele melando e pingando. Aqui mais cenas com elas. Aqui, gente, eu gostaria de trazer também do Sementeiro de Luz, que é o primeiro livro que a Wanda
publicou, né, lá na inauguração da Casa de Chico Xavier, essa mensagem, que traz também uma revelação muito bonita. Ela é de 24 de junho de 1942, que Neio Luz revela que ele havia participado de uma reunião na espiritualidade com o apóstolo Paulo de Tarso. Vou pedir o João Pedro para ler para nós. Quem tem o livro Sementeira de Luz, procure a data 24 de junho, dia de João Batista, né? Do ano de 1942. Assisti, meus filhos, a uma sublime reunião, onde se lembrou a difusão do livro dedicado às memórias de Paulo e Estevão. Detalhe, né? A razão da reunião era o quê? O Chico tinha acabado de publicar o Paulo e Estevão. Então, houve uma reunião na alta espiritualidade para comemorar o feito. E Neio Luz revela essa reunião. Uma sublime reunião na espiritualidade. Não tenho palavras com que exprimir o que foi essa assembleia de luzes da espiritualidade. Pela primeira vez vi, não de muito perto, o grande apóstolo da gentilidade. Sua grandeza espiritual é grande em demasia para ser descrita por meu verbo tão pobre. Cale-se, pois, o meu raciocínio para que me expresse com o coração no silêncio divino do Espírito. Estevão não veio à Assembleia Divina, mas hoje vou compreendendo que todos esses vultos, cheios de imortalidade e de glória, continuam no mesmo serviço de redenção humana, interessados pelo serviço de Jesus e consagrados a ele tão intensamente quanto se verificou nos primeiros dias de seu fervoroso labor sobre a terra. Sei que a reunião enviou ao grupo de vocês um pensamento de amor. Isso significa uma alegria grandiosa demais que não posso nem devo comentar. Que Deus lhes conceda sempre a sua confiança divina e que a sua luz os abençoe. Agora, depois de abraçá-los a todos, retiro-me com a satisfação habitual, dando a cada um de vocês a minha saudade em folhas de esperança. Abraça-os mais uma vez o papai e avô, muito amigo Arthur Joviano. Lindo, né? E olha que revelação que nos conforta, né, gente? Sim. Quando ele diz que os primeiros cristãos, essas personagens maravilhosas da vida cristã da primeira hora, ainda estão conosco, olha. Aqui. Hoje vou compreendendo que todos esses vultos cheios de imortalidade e glória continuam no mesmo serviço da redenção humana, interessados pelo serviço de Jesus e consagrados a ele tão intensamente quanto se verificou nos primeiros dias de seu fervoroso labor sobre a terra. Então, isso é uma bênção, né? A gente tem que contar com isso, né? Para a gente dar conta do serviço aqui embaixo. Bom, mas agora eu não vou entrar, porque o horário já entrou, além das 9h30. Eu vou só contar um caso que a gente falou aqui do Manuel Quintão, né? Aí, semana que vem, a gente entra no relacionamento do Carlos Bacelli, da Márcia Bacelli com o Chico Xavier. Tá bom? Aí, como é mais extenso, eu não vou entrar hoje. Mas ocorreu um caso comigo muito, muito interessante e inusitado demais, né? Porque é o seguinte, o Manuel Quintão veio algumas vezes a Pedro Leopoldo. Quando ele veio, numa das vezes ele trouxe o filho, que se chamava Geraldo Quintão. E o filho se namorou com a irmã de Chico Xavier, Dona Geralda Xavier. E o Chico, como ele era casamenteiro, tratou logo de casar os dois. E Dona Geralda Xavier, que morou a vida toda aqui em Belo Horizonte, se casou com o filho de Manuel Quintão, mostrando aí também as ligações deles de outras vidas, né? E nisso eles tiveram descendência e tudo, moraram a vida toda em Belo Horizonte. Passados aí muitos anos, claro, né, na década de 80, ou início da década de 90, eu não sei precisar bem a data, o Chico nos liga em casa e fala assim conosco: Geraldinho, eu perdi o endereço de minha irmã Geralda e eu estou com uma caixa
de coisas, de presentes que eu reservei a ela, porque vai ser aniversário dela. E eu gostaria muito de enviar pelo correio, mas não encontrei o endereço. E eu ainda achei difícil, porque toda a vida eu vi Chico Xavier ter tudo na memória, né? Mas eu acho que foi um ensinamento que ele nos deu. De modo que eu vou enviar para sua casa a caixa. Quando a caixa chegar aí, você me liga. Então ele me enviou. E nós recebemos a caixa endereçada, né? Uma caixa grande, endereçada a Geralda Xavier Quintão, aos nossos cuidados, meu, da Eliana, e o meu endereço da época. Nós recebemos. E conforme o Chico tinha nos dito, quando a caixa chegasse, era para ligar para ele. Então nós ligamos para ele. Chico, chegou a caixa. E aí? O que eu faço? Porque eu não conhecia a dona Geralda. Não sabia onde ela morava. Naquele tempo era difícil, não é fácil igual hoje, você entra na internet, né? Era uma época que você tinha que procurar no catálogo, lá em casa não tinha catálogo, então era uma coisa. Aí ligando para ele, você não tem endereço nem de memória, Chico? Falei com ele. Não, mas você não preocupa não, Geraldinho, você faz assim. Ainda falei com ele, a tia Zizi, que era a tia do Vivaldo, que morava em Uberaba, estava lá em casa como hóspede, passando uns dias lá conosco. Aí eu ainda falei com ela, a tia Zizi está aqui. E a tia Zizi tinha um detalhe muito curioso, que ela era católica, apostólica romana. Mas ela gostava muito do Chico Xavier, muito mesmo. E todas as vezes que o Chico estava exausto, cansado, vamos dizer assim, com a paciência curta com os espíritos, ele fugia para a casa dela, lá em Uberaba. Ficava lá, na casa da tia Zizi. E ninguém, naturalmente, ia procurar lá, né? Todo mundo ia procurar nas casas espíritas e não encontrava. E a tia Zizi nos contava que toda vez que o Chico ia para lá, a cama dele, né, o lençol, o travesseiro, a fronha, ficava cheirando rosas uma semana inteira. Que ela lavava e o cheiro não ia embora. Ficava impregnada pelo cheiro de rosas. Mas isso não é o caso principal, não. Esse é só subsidiário. E aí, eu aproveitei, sabendo da ligação dele com a tia Zizi, eu falei assim, olha, a tia Zizi está aqui em nossa casa. Ah, que ótimo, meu Deus. Mas então vocês façam assim, entrem no carro e façam uma prece. O ex-valente. É o ex-valente. O ex-valente. Então, assim, como assim, Chico? Não, meu filho, você faz uma prece daí que eu faço uma prece daqui. Porque eu vou me lembrar da casa de Geraldo e você vai captar daí. Chico, pelo amor de Deus. Você está achando que a gente é igual a você? Eu falei com ele no telefone, isso não dá. Não vai ser possível. Não, meu filho, vai dar sim. Você entra no carro, você, Eliana, a tia Zizi, e façam essa prece. E me diga que horas. Aí eu combinei ali na hora, né, com a Eliana, a tia Zizi, a caixa tinha que mais ou menos a hora levar essa caixa. Chico, então, pelo amor de Deus, às tantas horas, né? Devia ser o quê? Daqui meia hora, não lembro bem a hora. Você reza daí que a gente vai rezar no carro. Aí nós descemos do carro, entrando no carro, guardamos a caixa e falei com as duas, vocês tratam de rezar. Olha as coisas que o Chico inventava pra gente. Então nós ficamos ali rezando e tal. De repente me deu um clique. Assim, eu vou ligar o carro. Liguei o carro, saí da garagem, peguei a Rua Espírito Santo. Aí elas perguntaram, mas você tá sabendo onde que nós vamos? Eu disse, não, mas tá me vindo o caminho, eu vou. Aí eu desci, né, a rua Espírito Santo, Deus, né? Não, Rio de Janeiro. Desci a Rio de Janeiro até o centro da cidade. E quando chegou no centro, me deu vontade de pegar o viaduto que vai para a floresta. Aí a mente foi abrindo mesmo o caminho. Aí eu passei aquela avenida Assis Chateaubriand, na floresta, né? Você passa assim, e me veio a imagem daquela avenida Silviano Brandão. Tudo isso foi passando na minha cabeça. Aí eu peguei a Silviano Brandão.
E elas falando, você tem certeza? Eu não sei, tem certeza de nada. Não sei, tem certeza de nada. Eu estou confiando na minha intuição. Aí entrei. Aí vem, de repente, eu vejo um ônibus virar assim para cima, assim, é aqui que eu vou virar também. Era a rua Conselheiro Lafayette, se não me engano. Não é? Aí aquela subida grande, né? Aí eu falei assim, não, agora eu tenho certeza, é essa rua aqui mesmo. Agora, o problema é a casa. Quando nós estamos chegando quase no alto da subida, a tia Zizi dá um grito aqui, é aqui! A tia tinha que ir, né? Disse, que delícia, Zizi, por que é aqui? Porque eu já vim com o Chico aqui. É essa casa. Olha só, os espíritos arrumaram até a visita da tia Zizi, sem combinar conosco, obviamente, que foi de surpresa, né? E ela gritou, é aqui nessa casa. Aí nós paramos o carro e o medo de bater na casa errada, né? Nossa. Eu bati a campainha e tudo. Disse, aqui que mora a dona Geralda, Quintão Xavier. Sim, quem quer falar com ela? Disse, é Geraldinho da parte de Chico Xavier. Disse, nossa Senhora! Aí foi aquela festa, né? Ela estava lá, a filha mais velha também estava, alguns netos. E nós chegamos, entregamos a caixa e ela chorava de emoção. E tinha algum tempo que ela não recebia nada do Chico. Né? Então, tinha cartões, tinha flores secas, guardadas, livros, os últimos livros que o Chico tinha publicado com dedicatória para ela, para as filhas, para os netos, né? Tinha também biscoito, essas coisas de presente mesmo, né, que a gente dá, chocolate, tinha muita coisa. Coisa para as crianças, para os netos. Era uma caixa grande. Bacana isso, né? É o GPS espiritual. O Waze espiritual, o Google Maps espiritual. Transferência de quê? Eu tive que confiar, porque eu não senti. Né? E isso também mostra para a gente que quando você confia no poder do pensamento, né, já que o motivo aqui dos nossos estudos é mediunidade de pensamento, o pensamento, gente, ele constrói o que a gente quiser com ele. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Só que nós temos que ter a vigilância e a disciplina de estabelecer parâmetros muito rígidos para que nós possamos caminhar no lado do bem. Porque, do contrário, a gente afunda a nossa própria vida. E nós temos que nos levantar para seguir avante. Não é isso? Levantar, e tem um livro do Chico que chama Levantar e Seguir. Eu acho muito lindo de Emmanuel e que cabe aqui, né? Nós temos que usar a força do nosso pensamento, que é plasmática, né? Você pode modificá-la, você pode atuar sobre a sua própria vida, você pode co-criar, você pode influenciar pessoas para o bem, você pode construir maravilhas com o pensamento, se você tem fé para tanto, né? Exatamente. A ciência hoje já atingiu esse grau de conhecimento, né, da importância da autocura, da importância do pensamento positivo, da importância também da comunhão de pensamentos. Já fizeram experimentos nos hospitais com pessoas que recebem passes ou bênçãos de religiosos, né? E já constataram cientificamente que os grupos que receberam esses passes melhoraram significativamente em detrimento daqueles outros que não receberam visitas. Tudo isso faz parte desse ensinamento que nós pretendemos estudar aqui. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Tá bom? Nós vamos agradecer a todos vocês. Eu vou pedir a Marilene que faça a prece final em nome de todos nós. Você passa para ela. Passa para ela, por favor. Passa para ela. Louvado seja, Mãe Santíssima, seu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo.
Agradecidos por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome, encerramos o estudo maravilhoso de hoje, com as palavras de João de Deus. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz, na vida em que nos agasalha, enche nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos força, Senhor, para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, não nos esqueça nas bênçãos da compaixão e guarda-nos em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Agradecidos, com os corações serenos, retornamos aos nossos lares, alimentados pelo amor de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Até a próxima, pessoal.